Eu tô de papo com a Hélia é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Belém do Pará, o poeta obidense Délio Aquino. Délio, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Ele é muito agradecido, né? Terceira vez já, e no momento importante aí também do terceiro livro. E nós agradecemos a Deus, agradecemos o apoio, agradecemos a todas as pessoas que nos apoiam também, a família, né, de estarmos aí com mais um terceiro livro, assim, a culminância, né, do Puxirum, e agradeço sempre esse apoio, sempre esse entusiasmo, sempre essa alegria. Muito agradecido, estamos aqui de volta. Hélio, só lembrando a você que nós estamos com uma parceria maravilhosa com a Rádio Lumiar de Nova Friburgo. Então, os parceiros de Nova Friburgo, um cheiro da Amazônia para todos vocês. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Agora conhecendo o nosso Amazônida Délio Aquino, poeta que tem a Amazônia na veia. Então, Délio, você falou exatamente do terceiro livro da trilogia Puxirum, que esteve na Feira Panamazônica do Livro da Multivozes. Me conta esse teu momento, esse reconhecimento, que para nós amazônicas é extremamente importante. Primeiro, eu quero destacar a questão da editora, né? A editora Valer já começa com esse nome, para mim um nome muito criativo. É um dos bordões da editora, né? Ela está publicando as Amazônias. Então, eles aceitaram publicar o livro, né? Me tratando como profissional, me tratando, né, como uma pessoa que produz cultura na Amazônia, respeitando tudo aquilo que eu coloquei para eles, né? Já conversamos outras vezes que eu prefiro ser, né, um fazedor de versos do que um poeta. Isso me deixa mais livre, me deixa mais à vontade, me deixa mais caboclo. E aí, esse livro, né, ele já estava escrito desde da entrevista mais recente, eu te falei que ele já estava escrito. Sim. Aí, claro que nós vamos cada vez mais adaptando. Aí teve publicações nacionais, né, da revista Mar de Lá. Já faz algum tempo que eu estou trabalhando também com alguns fotógrafos. Não é que seja um trabalho planejado. Então, por exemplo, o Mauro Pantoja é um fotógrafo fantástico de Óbidos, também um cara assim que é bastante premiado. Então, eu comecei a ver as fotografias que ele produz e eu comecei a escrever. Aí tem uma santarena aí, a Verônica Amaral, filha do seu Elcio Amaral. Eu também escrevi, no caso, Haikai, né? A partir desse entusiasmo pela fotografia, só fotógrafos da Amazônia, né? Fotógrafos de Óbidos, fotógrafos de Santarém. Eu comecei a produzir textos e que tem um conceito para esses textos que é fotopoema. Então, essa revista Cultural Traços, né, que hoje é a revista Mar de Lá, é bimestral, né, a publicação dela, e ela aceita textos de todos os países de língua portuguesa. E aí tem uma competição relativamente interessante, né, e exigente. E o primeiro fotopoema que nós publicamos foi com a Verônica Amaral, que é filha do seu Elcio Amaral, né, grande escritor, já fez a passagem dele, e ela que toma conta dos livros, da produção dele. Aí depois, com a fotografia do João Canto, que é outro grande fotógrafo de Óbidos, e aí também utilizei fotografias grátis, né, que fica na internet, né, dessas fotografias que nós podemos utilizar, e a revista aceita. E essa é uma das novidades do livro. É o primeiro livro que eu trabalho com imagens. Não é por falta de objetivo. Os livros, se ele tem ilustração, tem um preço, né? Se ele tem fotografia, tem um preço. Eu nunca tive, por respeito, né, aos profissionais,
de pedir para fazer ilustração, porque tudo isso tem um custo e você tem que respeitar os profissionais. E nesse terceiro livro, eu consegui trabalhar com imagens. Então, aí é alegria também para os fotógrafos. E aí é um livro diferente, né? Tem publicação, por exemplo, de Haikai, que também, nesses anos todos, né, de 2019 para cá, fizemos essa reunião desses textos, mas sempre com a base na várzea, com a base no puxirum. Primeiro o puxirum pela terra, depois o puxirum urbano, e agora o puxirum diverso, uma cena no antropoceno. E aí que nós estamos concluindo esse ciclo. Nós temos o nosso pessoal em Nova Friburgo, está chegando, né? Está entrando aqui com o nosso canal. Explica para a gente o que é o puxirum e qual é esse puxirum que tu tanto te referes no teu livro, que é para situar a galera aqui, né? Que está chegando, que está conhecendo a Amazônia agora. A palavra puxirum, ela naturalmente que vem da língua dos povos originários. Aqui na Amazônia, o Nhengatu, né, que é a língua geral, né, que depois que os colonizadores chegaram para se comunicar com os povos originários, aí várias línguas se misturaram, e o puxirum, ela ficou nesta linguagem cotidiana do período do Nhengatu. E numa tradução direta, né, uma tradução livre, é o trabalho entre iguais, o trabalho entre parentes, e é um trabalho coletivo que não envolve, por exemplo, o conceito de pagamento monetário. Então, por exemplo, o puxirum que eu vivi ainda quando criança, o meu pai conseguiu comprar todo o material para fazer uma casa de palha, então ele comprou a madeira, comprou a palha, comprou os pregos, tudo que era necessário, mas ele, a mamãe, os meus irmãos não tinham condições de levantar essa casa sozinhos. Então, vamos fazer um puxirum. Então, aí vem os parentes, né? Vem os amigos, vem os compadres, e aí, naturalmente, que não tem o pagamento. O dono do puxirum, ele procura que tenha a melhor comida, que tenha a melhor bebida. Então, é um trabalho que é com muita alegria, que é com muita risada, que é com muita descontração. Aí, por exemplo, tinha o tio José, que ele era carpinteiro, né, dos esteios, toda a estrutura da casa, era ele que comandava. Aí quem abria palha, quem cavava a terra para colocar os esteios, cavava. Nessa cultura dos puxiruns, quando, por exemplo, um compadre do papai que participou do puxirum para levantar a casa dele, vai fazer um puxirum para tirar o roçado, porque a cheia está vindo rápida. Então, já era natural que o meu pai fosse para os próximos puxiruns. E aí essa prática dos puxiruns, elas foram diminuindo em Óbidos, até a palavra mesmo, né, falada no cotidiano, diminuiu muito. E aí em 2014, quando eu tive a condição de lançar o primeiro livro, aí eu fiz o puxirum pela Terra, o meu puxirum pelo planeta Terra. Hoje, na realidade, eu digo que é o meu puxirum pela biosfera, né? Porque a gente fala terra, terra, terra. A biosfera é uma das partes menores da Terra, né? Então, por esse sistema que nos preserva. Eu penso que, ao mesmo tempo que pode ser uma grande presunção, pretensão da gente, vamos preservar a Terra, ao mesmo tempo pode ser um carinho muito grande por ela, porque na realidade é ela que nos preserva. Ela que nos dá o ar, ela que nos dá a água, ela que nos dá a base alimentícia. E aí, né, toda essa inquietação, né, que hoje nós estamos, infelizmente, cada vez mais inquietos, aí eu fiz o puxirum da terra, depois percebi que com a urbanidade que nós tínhamos e temos, o meu puxirum da terra não ia ter tanto impacto daquilo que é o meu sonho, minhas utopias e minhas práticas. Aí eu fiz puxirum urbano, Tempo, Sonho e Sofia nos Uberes da Urbe, e agora o puxirum diverso, uma cena no antropoceno. O antropoceno, né, é um termo que está sendo trabalhado em algumas academias, não são todos os intelectuais que aceitam isso,
mas hoje você tem disciplinas e mestrados, em doutorados, a partir desse conceito de antropoceno, né, que foi divulgado pelo Paul Crutzen, né, que é um químico holandês. A partir do ano 2000, ele começou a usar esse termo no sentido de que a produção cultural humana ela estava cada vez maior do que, por exemplo, os seres vivos, né, os mamíferos, os insetos, as aves e os peixes. E agora, recentemente, os cálculos que são feitos em relação, por exemplo, a tudo que o ser humano faz, edifícios, máquinas, plástico e metais, né, nós chegamos realmente, calculado em peso, né? O peso dos elementos da cultura humana está maior hoje do que o peso dos seres vivos não humanos. Então, aí o antropoceno vem nesse sentido, de que a humanidade, né, ela produziu tanta cultura na Terra que hoje nós já ultrapassamos vários elementos naturais. E isso não é visto, por exemplo, com uma grandiosidade humana, pelo contrário. E cada coisa que o ser humano cria, ainda que seja positiva, né, seja confortável aos que gostam do bem-estar, que a minha visão é do bem viver, né, mas isso traz um impacto muito grande. Então, por exemplo, o lencinho que você tem no supermercado, a toalhinha, né, que você enxuga seu rosto, para produzir uma tonelada de lencinho, de papel toalha, você despeja na natureza 3 toneladas. Então, esse lencinho que parece inocente em cada restaurante, ele tem um impacto muito grande. E aí, o que é que eu quero como caboclo? O que é que eu quero como amazônida? O que é que eu quero como intelectual? O que é que eu quero como cidadão? Que essas maravilhas da Terra, que nos sustentam, né? A sustentabilidade, né? A Terra vem nos sustentando. Agora nós lutamos para que nós consigamos ter uma cultura de sustentabilidade. Mas a Terra vem nos dando sustentabilidade esses milhões de anos, que isso permaneça, porque eu gosto da vida, né? A vida, apesar de todas as dificuldades, tem um sentido para mim. E aí, esses livros vêm no sentido dessa luta, dessa resistência, desse querer que a biosfera tenha a mínima condição para nós permanecermos como estamos. Você foi esse ano no final de 2022 e 2023, foi um ano, como você já comentou, e a gente te acompanha, sabe, que você foi, de fato, reconhecido. E você tem lutado por esse reconhecimento devagarzinho, de grão em grão. Então, me diz, qual é a sensação de finalmente ser reconhecido pelo trabalho que você desenvolve há anos? Veja só, Hélia, eu respeito muito as pessoas que são profissionais da literatura, aqueles que realmente chamam para si essa vestimenta de ser o poeta, né? De ser o músico profissional. Eu tenho o maior respeito e admiração por essas pessoas, mulheres e homens, né? Não vamos citar nome aqui, porque são muitas as pessoas que nos influenciam nesse sentido. Mas uma coisa para mim, e aí que você perguntou, qual é o sentimento, né? Primeiro, é o sentimento de alegria do primeiro texto que eu escrevi e que eu gostei. Porque quando eu gosto do que eu escrevo, para mim já é uma vitória. Aí vieram outras pessoas, professores, amigos de infância, mas é muito legal o que tu escreves, etc. Então, não é que eu ache errado você sentar, hoje eu vou escrever mais um texto, mas os textos que eu escrevo, as músicas que eu faço, eu digo que eu as recebo, ou os recebo, os textos. E que, para mim, dentro do meu conceito de verdade, isso é muito verdadeiro. E é esse o sentimento, né, hoje, de que vale a pena você acreditar, não é um espontaneísmo,
mas é uma conexão com aquelas coisas que você vivencia desde criança, da sua cultura de varzeiro, da sua cultura da beira do rio Amazonas, e o gostar de ler, o gostar de estudar, e em qualquer momento vem coisas como essa aqui, olha, é o primeiro poema do texto, uma cena no Antropoceno 1. Se você não nasceu para ser sábio, seja pelo menos sabiá. De manhã, cante para o sol, e com o sol, cante enquanto o cio. Faça o sabor da cor da fruta voar. Então, esse texto, ele veio numa manhã, né? Se você não nasceu para ser sábio, seja pelo menos sabiá. Mas por que isso? Porque todas as manhãs aqui em Belém, nós temos a dádiva dos sabiás cantarem. Então, os sabiás, né, não interessa se o ser humano está fazendo guerra, está poluindo, eles estão, amanhece o sol, eles cantam para o sol. Então, essa vivência, esse sentir das coisas da natureza, que é um outro sentimento, é esse reconhecimento que sem a natureza não tem o sábio, não tem o glutão, não tem o monge, não tem. Como é que todos nós humanos vamos viver sem o ar, sem a água, sem os alimentos? Então, isso já é tão comum, mas isso eu vivencio, como você falou ainda agora. Hoje é o terceiro dia de lua nova. Então, eu vivo no calendário lunar. Então, eu sinto o que acontece na lua nova, porque é um conjunto de coisas, né, que nós chamamos de terra e que nós chamamos de biosfera, e que elas são a base da nossa vida, a base do nosso existir. Né? Você pode ter a religião que você tiver, você pode ter a cultura que você tiver, você pode ter o conhecimento que você tiver, mas você está 24 horas respirando. E sem a água, né, uma pessoa desidratada, ela desaba. Então, se você está segura, tranquila aí, porque você está hidratada. Se eu estou seguro e tranquilo aqui, porque eu estou hidratado. Porque você está respirando, porque eu estou respirando. Isso eu não consigo negar. Isso eu me lembro todos os dias. Isso eu sinto todas as horas. Então, os textos, eles vêm nesse sentido. Aí, se você permite, eu vou ler um outro texto do início do livro. Acima os conceitos que elevam a consciência. Viva a total irreverência e a suprema independência. Abaixo os conceitos que limitam a consciência. Veja como a luz do sol ilumina cada novo dia. Enxergue como os corpos d'água criam vidas na bacia. Ouça como o tempo a cada instante faz nova música. Sinta que o supremo tato na tua mente ainda pulsa. Leia cada novo livro em que a prosa é poesia. Faça do teu corpo livre a dança plena da alegria. Viva a total irreverência e a suprema independência. Abaixo os conceitos que limitam a consciência. Então, esse é mais um texto que, né, eu estou vivenciando as minhas coisas no meu cotidiano, aí vem, e aí você para escrever, e é essa a sensação, o sentimento de, usando as suas palavras, do reconhecimento, né, que, graças a Deus, está crescendo, mas crescendo nesse sentido do coletivo, sabe? Não é sentido do grande artista, da celebridade, do ídolo, não. Para mim, a arte, aí eu volto para os povos originários. A arte é de todos. A arte todos podem produzir. Se você é um músico virtuoso, ótimo. Mas se você não é um músico virtuoso, mas você toca um instrumento, isso traz alegria para o seu povo. Então, eu pratico essa arte, eu busco divulgar essa arte, não no sentido do individualismo, mas do que o Caetano Veloso falou, né? Como é bom poder tocar um instrumento. Então, eu penso, sinto e tenho exemplos de povos que todos podem tocar um instrumento, todos podem produzir arte. E aí, nesse sentido, como tu falaste, aos poucos, a cada ano, nós vamos produzindo. Estamos hoje aqui vivenciando mais essa alegria. Esses teus livros, em algum momento, em alguma dessas tuas letras, surgiu alguma música que a gente sabe que você gosta de fazer esse casamento de canção com melodia, enfim, tem algum?
Tem, porque aí exatamente aí que o conceito que eu trato nos meus livros é de textos em versos. São poemas, letras de música e alguns improvisos, que eu chamo, né? Que é uma coisa repentina que vem e que fica. Então, aqui, por exemplo, é o poema que fecha o livro. O contexto desta letra veio, né, a minha filha caçula tem 10 anos, na época ela tinha 9, sem nenhum contexto, ela me perguntou, pai, o que é o melhor para fazer? Então, é uma coisa muito profunda, porque se nós estivéssemos, sei lá, brincando, né, o que é melhor para fazer nesta brincadeira? Não, ela chegou de supetão, e aí eu não gosto de dar respostas para meus filhos que não tenham um sentido, e eu pensei por muitos minutos, falei para ela que a pergunta dela era muito profunda, e aí eu, depois de algum tempo, né, ela me deu o tempo, e eu disse, olha, filha, o melhor para fazer é fazer o melhor. E aí ficou assim, ó, o melhor a fazer é fazer o melhor. De manhã cedo, fazer uma canção, deixar tranquilo e leve o coração, ferver a água para fazer o café, ter boa ginga na planta do pé, ficar calado como o arvoredo, ou então cantar feito um passarinho. E se o sol trouxer nova alegria, desejar ao mundo que tenha um bom dia. Depois seguir pela velha estrada, saber que em cada passo tem uma nova chegada. Fazer amor, fazer outra canção, sentir prazer é a única razão. Então, isso é uma letra de música e a melodia veio junto com a letra. Délio, quem quiser ter acesso à tua literatura, às tuas músicas, em especial a trilogia Puxirum, como é que faz? As músicas, já tem em torno de 6 músicas que está no YouTube, né? Que estão no YouTube, especialmente as músicas de carnaval. E tem uma música que é muito especial para mim, que é do primeiro livro, que é Marajó. Basta você acessar o YouTube que você já conhece essa parte da música. Basta colocar lá Délio Aquino, que já aparecem várias músicas. Os 2 primeiros livros, eles estão... o resto dos livros, né, o que sobraram, estão comigo, e na entrevista mais recente que nós fizemos, eu lhe falei que estava enviando pelos Correios, por exemplo, o pessoal daí do Rio que está nos ouvindo, eu envio pelos Correios, e essa terceira publicação, né, tem a editora, né, ela distribui os livros, e aqui em Belém eu estou com uma quantidade de livros também que eu estou distribuindo pessoalmente, e vou escolher aqui um lugar de venda de livro, né, que aceite vender, mas isso eu tenho que conversar com a editora, porque a editora não tem uma filial aqui em Belém, ver como é que fica essa questão. Hoje eu mesmo estou distribuindo, né, já, como você falou, teve, no caso, o lançamento lá na Feira do Livro, aí as escolas que eu trabalho fazem eventos e me convidam. Agora, dia 28, vai ter um sarau lá no Horto Municipal, então os livros vão para lá. E aí tem as redes sociais, né, que nas redes sociais tem e-mail, tem WhatsApp, e quem quiser, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, receber os livros, eu coloco no correio, e quando tiver aqui um lugar, uma livraria, depois de fazer o contato com a editora Valer, né, se eu posso deixar os livros numa livraria aqui de Belém, aí eu passo também o contato da livraria. Aonde quiserem eu dou de chegar. Por falar em redes sociais, me fala, quais são tuas redes sociais onde as pessoas podem te seguir? Instagram e Facebook. Délio querido, por tudo e por tanto, como é que você gostaria de ser lembrado? Quero ser lembrado como um caboclo de várzea, um caboclo curioso de várzea, e pelo impacto de ter nascido na várzea. E a natureza, por exemplo, agora, né, o mundo inteiro sabe que, infelizmente, está tendo uma das maiores secas. Mas daqui a pouco, com a graça de Deus, virá, quem sabe, uma grande cheia. E aí, essa experiência de caboclo, e que criou, a partir da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, essa vontade de estudar, esse querer estudar, essa
inquietação pelo conhecimento, até chegar no conhecimento acadêmico, eu quero ser lembrado por esse caboclo de várzea curioso, que reconhece que a natureza é o nosso fundamento de tudo, e que gosta de liberdade, e que gosta de criatividade, e que gosta de alegria, e especialmente que gosta, se orgulha e é honrado de ser amazônida. Velho Aquino, sensível do jeito que você sonha muito. Conte-me, compartilhe conosco os seus sonhos. Olha, Hélia, assim, eu penso que todos nós, todas as práticas, né, as habilidades que nós temos e que você vai cada vez mais, né, essa oportunidade de cada dia de vida, você busca aperfeiçoar mais isso. Eu vejo as glórias mentais, as glórias emocionais, as glórias espirituais, e cada um de nós temos que observar isso. Eu falo, quando nós falamos, né, os sábios dizem que primeiro nós falamos para a gente, né? E aí falando para você e falando para todos aqueles que vão nos ouvir. Essas glórias, elas estão em todos os dias, em todos os momentos. Então eu penso, Hélia, assim, que eu não sei, sinceramente falando, se ainda falta algum conhecimento ser divulgado. Mas nós sabemos, por exemplo, que beber água em jejum é um milagre, é um remédio fantástico. Se você tem uma técnica de respiração, é algo fora de série. Que você se alimentar corretamente naquilo que a nutrição mais nos coloca hoje, né? Um dos conhecimentos que mais me empolga hoje é a nutrição. Então, para mim, a medicina das medicinas é a nutrição. Então, eu peço a mim, a você e todos aqueles que vão nos ouvir que observe essas glórias e que elas são simples, apesar do que o simples é algo que é profundo, é algo que é necessário, é algo que é fundamental e muitas vezes nós não conseguimos executar, fazer, praticar o simples. Mas a vida, por exemplo, já está mais do que dito, se você consegue dormir, é uma glória. E o próximo passo dessa glória de dormir é você tomar água em jejum. E você tomar pelo menos 600 ml de água é uma medida hoje que ela é universal. E você esperar 30 minutos para você se alimentar, para que nós possamos nos curar, para que nós, percebendo essa cura, é possível que a cultura antiga que foi sendo abandonada por essas culturas atuais que têm o seu sentido, mas as culturas atuais hoje, as tecnologias que nós temos hoje, elas só são possíveis por tudo aquilo que veio acumulando na humanidade. Então, se nós temos aí uma tecnologia que veio desde, por exemplo, né, dos machadinhos de pedra, do uso do osso, do uso da madeira, e depois o domínio dos metais, etc., até chegar hoje na maquinofatura, mas hoje não é mais importante do que nenhum momento. Hoje é importante porque é o momento de nós nos curarmos. E cada um adquirindo a sua cura, a cura da sua família, a cura da humanidade, nós vamos parar de adoecer a natureza. Nós vamos parar de poluir as águas. Nós vamos parar de poluir o ar. Nós vamos produzir alimento com mais facilidade. Uma das coisas que hoje me dói muito é ver pessoas, né, que estão morando nas ruas e, ao mesmo tempo, você vê quilômetros e quilômetros de terras degradadas. Então, eu não consigo conceber isso. Como é que tem pessoas com necessidade de trabalhar e como é que tem terras para ser trabalhada e nós não conseguimos ter essa prática? Então, o meu sonho é esse, Hélia. Primeiro que nós percebamos, né, se você for ver tudo que já foi escrito, né, se nós temos, né, uma personalidade, se nós temos uma subjetividade que é única em cada um ser humano é singular, mas nós só somos singulares
porque nós respiramos, porque nós temos água, porque nós temos alimento. Então, essa conexão com a natureza não é uma religião, não é uma mitologia, isso acontece todos os dias. Essa história do Covid veio exatamente atacar a respiração. Então, quando você para de respirar, que Deus nos livre, você vai passar por um outro processo. Então, esse é o sonho, sabe, Elia, de perceber que a natureza não é um modismo, que as questões ambientais não é um modismo. O ambiente, né, e antes do ambiente, a natureza é que nos permite tudo isso, é que nos permite esse diálogo, é que nos permite os livros, é que nos permite os vídeos. Como teria as tecnologias sem a natureza? Então, o sonho é esse, que nós reconheçamos as nossas glórias. E a partir desse reconhecimento, dessas práticas de tanto conhecimento acumulado, que nós consigamos, né, esse sonho da sustentabilidade, do que nos sustenta, dos elementos da natureza que nos sustentam, para que nós possamos continuar. Não tem coisa mais linda do que uma criança nutrida. Não tem coisa mais linda do que uma criança saudável. Você vê quando uma família, né, recebe uma criança hoje, a festa que é. E como é que nós vamos festejar nossas crianças se nós não reconhecermos essas glórias do respirar, do nutrir, né, do hidratar, e que é tudo mais antigo do que a humanidade. Se você for ver, por exemplo, o relato que a Bíblia coloca como criação, o ser humano foi o último a ser criado, né? Se fala de luz, se fala de terra, se fala de água, se fala de vegetais, se fala de peixes, se fala de aves, se fala de mamíferos e, finalmente, o ser humano. Então, aí nós temos, né, alguns povos andinos e que praticam o que eles chamam de bem viver. E o que é esse bem viver? É essa cultura que decoloniza, inclusive, a forma de pensar e que reconhece que sem essa relação com a natureza não tem como o ser humano existir. E a Terra, ela vai continuar, está aí Marte, né? Possivelmente teve vida. Então, Marte está lá. Então, a Terra, ela não necessita de nós. Nós necessitamos da Terra. Bom mundo, depois de toda essa sensibilidade do nosso queridíssimo Délio Aquino, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, vem para cá para a Rádio Lumiar, porque por aqui sempre tem muita novidade, por aqui tem sensibilidade, tem a Amazônida lutando para deixar a sua marca, para deixar seu trabalho, para que a humanidade seja mais feliz, mais bonita, como o nosso queridíssimo Délio Aquino. Délio, muito obrigada pela tua participação, te desejo muito sucesso. Então, um beijo para você, meu anjo. Eu agradeço mais uma vez o apoio, fico feliz que agora você já está com essa conexão com a Rádio Lumiar. Eu penso que é isso, né? As nossas finalidades sempre é pensando no que é bom, no que é melhor, no que nós devemos realmente fazer, no que realmente é produtivo. E assim, que você possa prosperar, que possa ficar cada vez mais saudável, né? Eu estou vendo você estar com essa exuberância e que nós possamos todos caminhar para que a vida continue o mais plena possível. Muito agradecido. Obrigada, Délio. Um beijo, tchau. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Elia de papo com eu. Eu tô de papo com a Elia de papo com eu.